propor o quarto painel e o último desta manhã, RUI Internacionalista, convidamos como presidente de mesa o senhor desembargador Mário Albiani Júnior, diretor-geral da Unicorp, e como palestrante o senhor advogado César Faria. Querido amigo, amigo mesmo de muitos anos, César Faria. É uma responsabilidade grande para mim presidir e, por isso, a emoção do momento de falar um pouco sobre a importância desse evento e a importância da escolha de Vossa Excelência, um dos maiores tribunos que eu já vi atuar aqui na Bahia, sobretudo no Tribunal do Júri. Era o advogado do povo, para mim, quando juiz em Coração de Maria, Itaparica e Simões Filho. Sempre o designava para a defesa daqueles menos providos de riqueza que não podiam constituir advogado. E sempre sempre dava um show na tribuna a demonstrar a perfeita escolha feita pelo desembargador Lidivaldo, do nosso, aqui hoje, maestro desse painel, César Faria. Hoje comemoramos os 100 anos de passagem de Rui Barbosa, nascido em 1849, falecido em 1º de março de 1923, Rui Barbosa foi um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve. Seu legado espaira-se por diversos ramos do conhecimento e ultrapassa as fronteiras da Bahia e do Brasil. Mas foi no direito que ele deixou seu maior legado para a construção das instituições do Estado Federativo do Brasil. O pensamento prático de Rui Barbosa não influenciou somente o direito brasileiro. Rui teve uma enorme influência também no desenvolvimento do direito internacional público, e essa será a responsabilidade do nosso querido professor, amigo César Faria, inclusive a partir da sua atuação como jurista diplomata no Itamaraty, na tradição do Itamaraty. E, para tratar dessa faceta, Vossa Excelência é esse grande tribuno que eu caracterizei e que nos encantava, eu, como presidindo os júris nas comarcas, nada mais apropriado que colocá-lo aqui para tratar desse tema, considerando que Rui, o internacionalista, teve que utilizar da sua faceta, do seu jeito, do seu dom divino de disseminar as suas ideias internacionalmente nas diversas funções e nos diversos momentos em que atuou. O querido César Faria, tribuno por excelência, filho de César de Faria e Maria do Socorro César Serra de Faria, estudou no colégio, isso é importante, no colégio público na cidade de Entre Rios, até a 6ª série do ginásio, antigo ensino fundamental, quando se mudou para Salvador, cursando e concluindo o 2º grau do Instituto Social da Bahia. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia,
onde se especializou em direito processual no período de 88 e 89. Obteve os títulos de mestre em Direito Econômico em 2003 e doutor em Direito Público em 2010. Advogado militante na área criminal, desde o início da sua profissão, lidera o escritório de advocacia que leva o seu nome. Foi aprovado em 87 no concurso público nacional para o cargo de procurador federal. De 88 a 92, também, por aprovação em concurso público, exerceu o cargo de auditor jurídico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, foi secretário de governo aqui do Estado da Bahia no período de 91 a 92. Ainda por aprovação em concurso público nacional, exerce, desde 92, o cargo de advogado de ofício da Justiça Militar Federal, hoje defensor público da União. Em 89, foi aprovado em primeiro lugar no concurso de provas e títulos para professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal, ainda atuando em outras universidades, em especializações, em pós-graduações, professor da Escola de Magistrados, membro fundador e primeiro presidente do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, integrou a Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil e recebeu por 6 vezes moção de louvor do plenário do Tribunal de Contas. Essa é a síntese do currículo do eminente professor, que, no que se refere às questões relacionadas a Rui, advogado criminalista, doutor na Universidade Federal da Bahia, membro da comissão que concedeu o Prêmio Nacional Rui Barbosa 2000, categoria Rui o Jurista. É coautor do livro Variações sobre a Modernidade, de Rui Barbosa, juntamente com Alfredo Rui Barbosa e Rubem Nogueira, de 2000. Conferencista do tema, conhecedor profundo, e eu passo imediatamente a palavra ao eminente professor César Faria, cujo currículo já legitima a sua atuação nesse evento. É uma honra, meu querido professor, e boa sorte, e o Tribunal de Justiça da Bahia se sente honrado em recebê-lo. Excelentíssimo Dr. Mário Albiani Júnior, quantas vezes me dirigi a Vossa Excelência dizendo, como presidente deste Tribunal do Júri, lá em Taparica, várias vezes, Simões Filho. E essas páginas das nossas vidas, minha e sua, nós, tão jovens, né, tão jovens, com 20 e poucos anos de idade, ali, né, atuando, exercitando as nossas vocações. Como se não bastasse ser o centenário de morte de Rui Barbosa, e já nos emociona a todos. Eu, particularmente aqui, meu caríssimo Mário, me emociono em agora, passados, vamos fazer muita conta não, né? Mas mais de 30 anos, está aqui neste seminário de altíssimo nível, coordenado pelo desembargador Lidivaldo Brito, muito bem coordenado, e neste painel presidido por Vossa Excelência. Se fosse um júri, eu ia pedir para servir o almoço e depois eu falaria, porque a fome fala mais alto nessas horas de prestar atenção a detalhes de um processo criminal. Mas eu soube que teve um lanche. Então, confiando nesse lanche, eu vou continuar, né, a exposição
que já era difícil por vários motivos, e agora se tornou mais pelo horário. E ontem, meu caríssimo Joaci Góes, um colega, procurador do Estado, quando viu a programação, me disse: mas César, você vai falar depois de Joaci Góes? Eu disse: para você ver que Lidivaldo não gosta tanto assim de mim. Então, é uma tarefa, não é, mais difícil, se tornou mais difícil ainda, pelo brilhantismo, a oratória consagrada. Eu que sou seu fã, não é, me tornei mais ainda lendo, talvez, sem dúvida, na atualidade, para mim, o melhor livro escrito sobre a inveja. É que eu recomendo a todos. E ninguém foi mais admirado e invejado do que Rui Barbosa. Eu quero parabenizar o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Nilson Castelo Branco, e tenho que parabenizar também, não é, pela coordenação. Eu já coordenei alguns eventos e nós sabemos quanto é difícil coordenar esses eventos. O cuidado do nosso, já está virando assim, historiador, não fosse um grande jurista, não fosse toda a sua luta que acompanhei desde contemporâneo da faculdade, inclusive a sua luta de combate ao racismo. Ontem aqui nos brindou com a palestra um esclarecimento definitivo sobre mais uma calúnia que o Rui Barbosa foi vítima. O Rui Barbosa, que foi um grande abolicionista desde sempre, desde novo, desde a faculdade, que eu identificou muito com Castro Alves. Então, ontem vimos isso aqui. Guardadas, claro, as imensas proporções, dada a parceria aqui, nós estamos vendo aqui a parceria do presidente Nilson Castelo Branco com o desembargador Lidivaldo, guardadas as imensas proporções, mas pela afinidade e parceria, poderíamos comparar a de Rio Branco com Rui Barbosa na Convenção de Haia. E o desembargador Lidivaldo, que é um amigo, né, e por isso também efetivamente me convida, não só por isso, porque eu tenho uma grande honra de ocupar a cadeira número 4 da Academia de Letras Jurídicas, cujo titular é Rui Barbosa. Então, isso é uma responsabilidade para mim, antes de tudo. Mas o desembargador Lidivaldo Brito merece de todos nós esses aplausos que já foram pedidos e colocados muito bem pelo nosso amigo também, querido, amigo de longa data, e que podemos não nos ver durante muitos anos, meu querido Mário Albiani, mas o abraço é o mesmo, né? O carinho, a admiração recíproca é a mesma. Isso são as verdadeiras amizades. Mas o desembargador Lidivaldo Brito, valendo-se aí de uma certa, da nossa amizade, eu vejo aqui também, não estou fazendo mais bater um papo a essa altura, não é? Porque vejo tantos desembargadores, vejo tanta gente para saudar aqui, vejo meus colegas da academia, um Paulo Modesto, que já falou antes, assisti sua palestra pelo YouTube. Mas o desembargador Lidivaldo me disse logo: olha, César, não fale só sobre a Convenção de Haia. Né? A Convenção de Haia todo mundo fala. Eu quero que você fale algumas coisas sobre Rui, o internacionalista, que não se limite à Convenção de Haia. Bom, eu vou obedecê-lo, né? Eu não sou maluco. Mas não posso deixar, se me permite, eu tentei até inverter a ordem, mas tenho receio agora por causa do horário. Não posso deixar, meu caro Lidivaldo, de começar pela convenção. Aqui não é nada escrito, não, viu? Não posso deixar, é só um roteiro, não posso deixar de começar pela Convenção de Haia. Mas por que não posso? Porque, efetivamente, foi não só para o nosso homenageado, vamos dizer assim, nesse seu centenário, o seu pináculo da glória, como diz o seu biógrafo, ou também baiano Luiz Viana Filho, mas pela importância
desta convenção para o Brasil. Eu tive algumas oportunidades, me abriram, e eu costumo dizer, lá em casa, eu digo, veja onde Rui está me levando, depois da academia, porque eu, muito jovem, isso há 25 anos, participei do sexcentenário de Rui Barbosa, e o saudoso Rubem Nogueira cometeu a temeridade de me colocar como palestrante no dia 5 de novembro. E adiante, e foi em 2007 o lançamento de um livro, e isso é muito interessante, A Raiz das Coisas, porque não é um livro de um jurista, é um livro de um embaixador, Carlos Henrique Cardim. E outra figura muito saudosa de todos nós também, o professor Edivaldo Boaventura, que presidia a academia, que o Joaci também presidiu recentemente, me disse, César, estou com um problema. O que foi? Eu quero que você... Vou lhe mandar um livro agora pelo meu motorista, isso na semana. E você vai ser o debatedor do embaixador Carlos Henrique Cardim, que está lançando um livro na Academia de Letras Jurídicas. Nós não temos mais Rubem Nogueira. E eu disse, você está de brincadeira comigo. E ele mandou o livro, e eu fui ser debatedor. E passei a ter, a partir dali, a visão, a perceber a visão que a diplomacia brasileira, não nós juristas, temos, que a diplomacia brasileira tem de Rui Barbosa. E recomendo isso a todos que estão aqui, porque nós todos temos muito mais a visão do jurista, do advogado. E eu quero, para não me alongar, contextualizar historicamente a convenção, a segunda convenção da Paz de Haia. Primeiro, num ponto que é muito interessante, dessa busca da identidade nacional. Nós sabemos que esta foi a segunda conferência da Paz de Haia, mas foi a primeira que o Brasil participou. Porque na primeira conferência, o Brasil foi convidado, e o México também, mas Campos Salles não fez uma carta explicando que não poderia participar. Daria uma palestra, porque o Brasil foi um erro diplomático, mas não participou. O fato histórico é que não participou. E naquele momento de início da República, início do século XX, o Brasil vivia uma situação porque, por um lado, uma nação, querendo se firmar como nação, que saía tardiamente da estupidez da escravidão e que tinha 80% de analfabetos, cerca de 15 milhões de habitantes. Mas, por outro lado, e com a criação, sobretudo, dos cursos jurídicos, em Recife, São Paulo, começava a surgir uma elite intelectual de altíssimo nível. Na poesia Olavo Bilac, na liderança de Olavo Bilac, Machado de Assis na literatura. É o momento que Euclides da Cunha escreve os sermões. E surge, os sertões, e surge, não é, e esta figura, Joaquim Nabuco, o próprio Rio Branco, esta figura de Rui Barbosa, que naquela altura já tinha uma história aqui dentro do Brasil, já era um experimentado parlamentar, tribuno, um intelectual brilhante, reconhecido, inclusive por Joaquim Nabuco, que era outro intelectual brilhante. E o presidente Afonso Pena, juntamente com Rio Branco, inicialmente iria recair Joaquim Nabuco, que era embaixador, Rui não era embaixador. Mas Joaquim estava com problema de audição. E aí, tudo fez para ajudar, teve a grandeza, Rui Barbosa,
E o Rui Barbosa se prepara, na verdade, o Brasil se prepara através de Rui Barbosa, essa é que é a visão, para se mostrar ao mundo, participar pela primeira vez. Foram 13 meses, a pressa, viu? Vou mais devagar. Foram 13 meses, mais de um ano de preparação, de estudo. E Joaquim Nabuco chegou a emprestar livros a Rui Barbosa. E é nesse contexto, em parceria, como a minha brincadeira foi para despertá-lo sobre isso, a fundamental parceria de Rio Branco com Rui Barbosa nesta convenção, foi fundamental, esse apoio foi decisivo de Rio Branco, e por conseguinte do presidente Afonso Pena, mas do Rio Branco, que era ministro, como sabemos, das Relações Exteriores. Poderia ter ido, mas não foi. E, na verdade, o que acontece, porque nós temos, infelizmente, temos uma história, somos um país novo ainda, historicamente, e os nossos grandes vultos, ainda, ao invés de serem exaltados como exemplo, muitas vezes são combatidos, inclusive depois de morto. Rui Barbosa continua sendo combatido. Eu sou testemunha disso, até quando entrei na Academia de Letras. Então, eu, depois de um certo tempo, passei a procurar ler o que falavam mal de Rui Barbosa. E passei a admirá-lo mais ainda. Por quê? Vejam, eu vou tentar aqui resumir o meu entendimento sobre a participação de Rui Barbosa na Conferência de Haia. Mas numa lógica de participação. Primeiro o seguinte. Bom, que é verdade, ele se preparou, que ele foi centralizador, era perfeccionista, era o temperamento dele. Não podia falhar, e nos mínimos detalhes, até nos banquetes que eram dados no Brasil, até isso foi criticado, mas esse era o sentimento. Olha, nós não somos inferiores em nada. Nem no fazão que nós vamos servir hoje à noite no banquete para os demais, representantes dos outros países, em nada. Esse era um cuidado que se teve. E o Rui Barbosa, né, que já foi dito aqui, todos sabemos, tinha até uma figura, pela figura física, né, era um contraste com a sua inteligência. Dizem até que não tinha cabeça tão grande como caricaturavam, não, mas já botavam ali para caber tanta inteligência. E o que acontece na conferência, sabemos, é que ele começa com discursos muito eruditos, preparados. Quando ele não podia, porque tinha sessões ao mesmo tempo, ele nem sabia disso, ele não tinha experiência, era a primeira que ele participava. Ele tinha 2 assessores delegados que ele trouxe de confiança, ele preparava o discurso e dava para ler. Criticavam isso porque ele não dava chance a outro membro do corpo diplomático, etc. Mas tudo isso era combinado com o Rio Branco. E há 3 momentos nesta conferência que eu quero destacar, porque tem um liame em todos eles. Primeiro, que é bastante polêmico. Rui não apoiou a Argentina na chamada doutrina Draco. O que é a doutrina Draco? Só lembrando, Luiz Maria Draco, argentino, representante da Argentina, que fez uma proposição muito simpática, que era o seguinte: não poder um país usar das forças armadas, da violência, da invasão de território, para cobrar dívidas. Porque tinha acontecido isso aqui no nosso continente, com a Venezuela. E os países que cobravam eram os países da Europa. Itália, Alemanha. E Rui Barbosa, orientado, recebendo orientação, que dentro do possível, mantivesse uma conduta harmônica com os Estados Unidos, e nós vamos ver adiante o que vai acontecer, e o que vai acontecer não é brincadeira. Ele defende a chamada, que foi a a Convenção Potter, do representante dos Estados Unidos, mas
num discurso que, para muitos, foi de uma habilidade diplomática muito grande, demonstração de erudição, que eu não vou falar tudo aqui, porque o Brasil tinha dívidas, o Brasil precisava de recursos. E o presidente Afonso Pena vai cair muito mal para o país, se o Brasil também subscrever essa doutrina. Mas, em resumo, e aqui tem que resumir, ele conseguiu, junto ao Potter, que o primeiro anunciado fosse que não era possível utilização de violência, de invasões, etc., para a cobrança de dívidas contratuais. A não ser, aí não tinha jeito, a não ser que o país não aceitasse a arbitragem, ou, aceitando a arbitragem, não cumprisse com a sentença, com a decisão. Pronto. Os detratores de Rui falam mal de Rui. Porque, quando eu digo da convenção, mas ele não apoiou a Argentina. Vocês vão ver, nós vamos ver adiante, e eu quero ter tempo para isso, uma passagem fulgurante, decisiva também de Rui, nas relações exteriores, na Argentina, adiante, depois da convenção. Só para fazer um enunciado dos próximos capítulos dessa pequena palestra. Quando ele recebe, no centenário de independência da Argentina, na Faculdade de Direito de Buenos Aires, ele recebe o título de doutor honoris causa. Quer dizer, até os argentinos entenderam a posição de Rui, mas tem brasileiros que até hoje trazem isso como algo negativo, como uma subserviência aos Estados Unidos. Agora, observem como é que se procedeu, como as coisas foram acontecendo nessa convenção. Um segundo ponto da convenção. A questão do Tribunal Internacional de Presas Marítimas. Aí, Rui Barbosa, e com o apoio de Rio Branco, ele propõe a Rio Branco, que ele não vai aceitar, e eu fiquei fã, a gente lê Rui Barbosa, fica fã de Rio Branco, fica fã de Joaquim Nabuco, né? E Rio Branco diz, não, pode esbravejar. Por quê? Os Estados Unidos queriam a criação desse tribunal. Rui não foi contra, o Brasil não foi contra, inicialmente. Mas eu vou resumir, o que é que esse tribunal é sempre... Rui está sempre a favor dos mais fracos. Rui está sempre a favor da força do direito, e não do direito da força. Porque o que é que se queria, e aí já vem a isonomia, era criar um tribunal, mas a formação desse tribunal era de acordo com as toneladas da marinha de cada país. E nem isso foi observado, que o Brasil ficou bem aquém. E ele não aceitou, em hipótese alguma, e aí os Estados Unidos apoiou, e aí foi a primeira divergência. Conta-se até, porque havia um relacionamento, e o Brasil tentou um contato com Roosevelt, presidente da época dos Estados Unidos, e não conseguiu, porque queria evitar um confronto. O Brasil não foi à convenção, nem mandou Rui à convenção, para acontecer o que historicamente aconteceu. Mas começou aí, a divergência começou aí. Porque o que sabemos depois, e é muito interessante esse ponto, é que quando Rui estava fazendo, e é o único trecho que eu vou ler aqui de Rui, quando Rui estava fazendo o seu discurso, e aí criticando não a formação do tribunal, porque os tribunais existiam, os tribunais de presas marítimas, mas eram nacionais, claro, não tinha imparcialidade. O que se queria criar era um tribunal internacional, ou chamado Tribunal de Apelação. Não é? Os navios eram aprisionados, e tal. Enfim. Todos sabem aqui o nível dessa plateia é altíssimo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é muito falado o famoso revide de Rui. O famoso revide de Rui. Porque Rui Barbosa, no início, ele sempre incomodou nessa convenção. No início, pelos discursos que eram mais longos do que o normal. Pela erudição, porque falava de todos os assuntos, mas não estava agradando. Isso é fato. E está na biografia de Luiz Viana. Não estava agradando.
E quando é que ele se impõe a esta convenção? Quando ele está fazendo o discurso, meu caro Paulo Modesto, sobre esse tema. Quando ele entra na composição do Tribunal de Presas Marítimas e começa a criticar. E aí, o todo-poderoso da Rússia, representante da Rússia, Demártes, não é isso? E diz a ele que, interrompe, né? Imagine, e diz a ele que a política não faz parte desta convenção. E que ele pede para ele parar, porque o memorial dele ia ser juntado, mas que ele parasse de falar. E quando ele se levanta, e aí se levantou o Brasil, se levantou a coragem, pressuposto para qualquer virtude. Se levantou aquele gigante de 1,48 m de altura. Se levantou o presidente do Senado brasileiro. E de forma veemente, de improviso, fez o seu melhor discurso. Que é muito falado em trechos, mas eu acho apropriado citar esse aqui, porque precisamos também, neste momento que o Brasil vive, valorizar a política. E ele diz, a política, para o Demártes, é que transformou o direito privado, revolucionou o direito penal, instituiu o direito constitucional, criou o direito internacional. É o próprio viver dos povos, é a força ou o direito, é a civilização ou a barbárie, é a guerra ou a paz. Como, pois, subtraí-la a uma assembleia de homens livres, congregados ao começar o século XX, para imprimirem a força convencional ao direito das nações? À noite, isso é um fato histórico, reconhecido à noite, e serve de muito exemplo, sobretudo para os mais jovens aqui, que a subserviência não causa nenhuma admiração, sim a coragem. No jantar, o Demártes o chamou para ficar junto dele, na mesa, e o cumprimentou, e passaram a se aproximar, e ele disse que aquilo foi um incidente. Mas só que daí em diante, chamou-se atenção para aquele representante de um país desconhecido, aquele homem franzino, e a partir dali os seus discursos passaram a ser ouvidos com muita atenção. E quando se vai discutir, esse é o ponto culminante da convenção, pela qual os Estados Unidos, embora tenha sido sempre a Rússia que convocava, curiosamente o Nicolau II, titular da Rússia, tanto a primeira como a segunda, a Rússia preocupada com a paz, olha. Mas havia um interesse dos Estados Unidos específico na criação do Tribunal Permanente de Arbitragem. Por quê? Porque os Estados Unidos já tinham a tradição da arbitragem. Na verdade, os americanos queriam criar um Supremo Tribunal de Arbitragem deles, ou a moda deles. E onde é que Rui cresce aí? Que todos falam sobre isso, ele Edivaldo, não vai falar só sobre isso. A defesa intransigente da igualdade jurídica entre os Estados. Não foi contra a criação, mas foi sim, por causa de Rui Barbosa, que ele não foi criado. E é uma glória para nós isso. Por quê? Porque, vou resumir, a questão era o seguinte. O tribunal, a força precisa do direito. Lembra de Calmon de Passo, nosso grande professor? A força precisa do direito. O direito também precisa da força, tem a espada, né? Mas a força precisa do direito. E eles precisavam legitimar a hegemonia das 8 potências da época. E Rui não deixou, por quê? Essas 8 potências teriam juízes permanentes no tribunal, os demais países rotativos. Eu acho que isso resume. Poderia dizer mais coisas, mas isso que resume. E Rui, e aí é o que está, é o temperamento de Rui, é o advogado Rui, é o homem corajoso, é o homem que se entregava de corpo e alma, por isso estamos falando dele aqui, 100 anos depois de morto. Ele se joga e ele combate de tal forma que tentam compor com ele, já vimos o temperamento, né? Como ele era. E constitui a comissão dos 7 sábios. Sabiam disso? E sabem o que fazem? Chamam o Rui
você é um dos 7 sábios. A vaidade, ele era vaidoso, mas não é esse ponto. E ele não transige uma gota, uma vírgula. E o que se conta é que os próprios representantes, os maiores representantes, começaram a sair da convenção. E Rui, quando profere o seu último discurso, que é uma coisa rara, porque até não é adequado numa convenção se aplaudir, Rui é efusivamente aplaudido. E há quem queira minimizar essa glória do Brasil. Não é de Rui, não pertence só a Rui. Como ele mesmo disse, elevei o meu país. Levei e elevei. E eu poderia dizer aqui, eu não trouxe porque eu sabia que o tempo não ia dar, mas pesquisei se tivesse uma palestra maior, para citar os jornais de outros países da época, o tanto que a repercussão internacional. Mas não preciso disso. Tá? Então, ainda sobre a... Basicamente, eu vou voltar no final sua convenção de Haia, mas atendendo ao pedido do meu amigo, vocês vejam, observem o seguinte, tem mais de 2 pontos, um fundamental, e que demonstra a coragem de Rui. Olha, dizia Pedro Machado, eu já escrevi isso no artigo, vi que o Joaci escreveu recentemente, até lhe aplaudi, um belíssimo artigo, para variar. Pedro Machado, que era senador, que era amigo de Rui, que já debateu com Rui, que, como quase todos brigou com Rui. E ele dizia, no extraordinário baiano, a coragem é superior até mesmo ao talento. E eu vou agora mostrar, vou mostrar a vocês de vocês, né, senhores? Se vocês aqui estão achando um pouco, vocês vão ver agora. A conferência no centenário da independência da Argentina, 1916. O que é 1916? O mundo está em plena Primeira Guerra. Primeira Guerra, 1914, 1918. E Rui meu caro Lidivaldo, nomeado, o presidente já era Venceslau Braz, chefe de uma delegação, ele sempre foi chamado depois, ele chefe de uma delegação, mas não foi embaixador da Argentina, era uma coisa para o centenário de independência da Argentina, meu caro Mário. E ele vai como chefe da delegação, participa, tudo. Mas foi assim, terminou, no dia seguinte, ele estando lá, ele é convidado para fazer uma palestra, já estava convidado, mas não estava falando como embaixador, e ele diz isso na sua conferência, que Afonso Arinos, num estadista da República, faz uma menção a Rui Barbosa, aliás, várias, como um insígne Lidivaldo internacionalista. Sabe por quê? Por causa desta conferência. Não foi por causa de Haia. Porque nesta conferência, intitulada Os Conceitos Modernos do Direito Internacional, Rui Barbosa, ele critica a neutralidade passiva. Na verdade, ele demonstra, como já vinha estudando sobre a guerra, como ele tinha simpatia pelos aliados, ele faz, no início, uma crítica à Alemanha. Mas ele entra, e como ele se preparava, isso é muito interessante, porque quando ele foi divergir dos Estados Unidos, ele divergiu citando a história do próprio Estados Unidos. Quando ele falou, isso é muito interessante, vejam o que é aí o polemista, o advogado. E quando ele vai, o estadista, a gente não sabe, né? E quando ele vai falar na Argentina, ele citou vários autores pacifistas, para que não dissesse que ele queria pregar a guerra. Mas vejam a atualidade hoje, com o conflito da Rússia e da Ucrânia, quando ele diz o seguinte, e vou tentar resumir, não é possível se aceitar neutralidade passiva. O que é a neutralidade passiva, que se dizia? Não, o país não está em guerra, não tem nada a ver. Vai lá, a guerra é deles. Hoje não se pôde por várias razões, até depois da globalização. Na época tinha algum reflexo, mas ele dizia por uma questão de valores. Ele dizia, não. Ora, neutralidade
Neutralidade quer dizer imparcialidade, na tradução de Rui. A tradução jurídica é um pouquinho diferente para o juiz, a gente sabe disso. Mas, não é isso? Mas não quer dizer ficar omisso. Ele critica a omissão quando ele diz, entre o direito e a injustiça, a lei e o crime, de que lado vamos ficar? E ele defende a neutralidade ativa, a neutralidade vigilante. Olha, a repercussão dessa conferência foi tamanha que o chanceler da Alemanha, na época, embora Rui tivesse dito que estava falando como jurista, convidado para receber o título, doutor honoris causa na Faculdade de Direito de Buenos Aires, tem um telegrama de número 155, dizendo o seguinte, vou traduzir, não vou pegar aqui termos, olha, se o governo brasileiro confirma que o seu embaixador disse que, naquele momento, embora como embaixador, não estava mais como embaixador, mas que ele falava como jurista, pediu a confirmação, por escrito. E, claro, o Brasil respondeu dizendo como ele. E, no final, nós sabemos que o Brasil termina, lá em 1917, declarando o estado de guerra. E eu acho que Rui queria isso. Aí eu vou dizer, eu acho que Rui queria isso porque Rui, depois que veio de Haia, percebeu a importância da participação do país, do Brasil, internacionalmente. Mas, se eu mesmo já estava, e quem está aqui acompanhando a linha de raciocínio, porque tem uma coesão no que eu estou falando, né? Então, tem uma linha. Está achando, poxa, tá bom, né? Encerra aí, vamos almoçar, está suficiente. Não, aí eu me deparo com o professor, por exemplo, Vicente Marota Rangel, titular da USP, e que diz o seguinte, não, a contribuição de Rui para o direito internacional, a maior, não foi em Haia, não foi em Haia, não foi na famosa conferência que criticou a neutralidade. A maior contribuição de Rui para a política externa brasileira foi como advogado, quando ele defendeu, foi contratado pelo Estado do Amazonas, que profere um parecer, dizem que de 2.000 páginas. São 3 volumes, né? São 3 volumes das obras completas de Rui Barbosa, 3 volumes. E por que essa importância? Os conceitos, embora sabemos todos que ele não venceu, né? Porque a União, né? O Acre virou território, portanto, ficou pertencendo à União, depois se transformou em Estado. Mas, dentre os conceitos, tudo que Rui trouxe ali, o estudo dele, tem um aspecto que eu gostaria de destacar aqui, porque ele foi muito útil, que é uma teoria romana que ele trouxe, do utis possidetis. Que significa isso? Possidetis, porque latim, eu aprendi que se pronuncia como escreve. E é assim que se escreve. O professor Sérgio Habib já foi professor de latim, mas sabe latim. Meu professor gostava muito de falar em latim em sala de aula, sabe disso. Estou certo? Então, o que é isso? Como vem do direito romano? Como possuis, seguirás possuindo. A relevância da posse, em seguida, o direito a aquele território, que é uma teoria que está no direito internacional, como está também em questões de terra, no direito civil, que vai ter palestra hoje à tarde. Mas por que essa importância? Por que para a política? Porque quem diz não sou eu, quem diz é um professor titular da USP de Direito Internacional. Porque, dentre outros aspectos, essa teoria foi utilizada, e muito, diplomaticamente, pelo patrimônio nacional da diplomacia brasileira, chamado Barão do Rio Branco, que, em grande parte, graças a ele, nós temos esse continente chamado Brasil, sem guerra, praticamente sem guerra, fora do Paraguai. Foi utilizado, inclusive, com relação ao Acre, externamente ao Acre, e vários outros problemas de divisões territoriais. Porque sabemos que o Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha, olha, você fica com essas colônias, são suas, as de cá são minhas, na América. E o território dessas colônias não estavam traçados. E para traçar esse território, delimitar, por exemplo, na Bolívia, no Acre, qual foi a grande questão? O território juridicamente pertencia à Bolívia desde 1750. Não tinha boliviano.
eram brasileiros, nordestinos, seringueiros que estavam lá. E foi com base nessa teoria que se negociou. Rui até não quis participar, foi convidado pelo Rio Branco, não quis participar, porque achou até que o Rio Branco estava sendo diplomata demais, porque pagou, sabemos, ele achou que estava pagando muito caro, e aquela toda transação, diz que entrou até um cavalo no meio, tem esse folclore dessa questão do Acre, da anexação do Acre ao Brasil. Então, meus amigos, eu não vou continuar mais, porque o tempo já esgotou. Quero, para finalizar, lembrar realmente uma lembrança em duas frases, porque dentro de mim mora um criminalista, né? E você sabe, meu querido Mário, na minha juventude, tudo que eu quis ser e que eu queria ser, e se era pouco, para mim era tudo, era tribuno do júri. O mais que foi acontecendo na minha vida foi de acréscimo. E é interessante verificar como a sensibilidade de Rui, como advogado, como jurista, quando ele sai para não ser preso por Floriano Peixoto, e ele se exilia em Londres. Eu vou resumir. Quando ele apresentou, já foi dito aqui, como ele disse, um curso de resistência constitucional. Eu só quero fazer uma justiça aqui à memória de Rui. Rui não defendia a Revolução. Tanto que a revolta armada nem falaram a ele. Isso tem provas hoje. Ele soube depois e se chateou com isso. E aí disseram, não, nós nem lhe consultamos, sabíamos de antemão que você seria contra. Mas Floriano aproveitou para prendê-lo. E ele ia ser preso. E a primeira carta da Inglaterra é sobre o processo Dreyfus. Para quem não lembra, Dreyfus é um grande erro judiciário do capitão militar, condenado injustamente e tal. E o primeiro defensor de Dreyfus não foi Émile Zola, foi Rui Barbosa. Claro que não teve a repercussão. Aqui, no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, em português, nesse código secreto, não teve. Mas, curiosamente, é um fato histórico curioso, é que quando o Rui, meu caro Lidivaldo, estava em Haia, aí já era o Rui Internacional, coincidiu que o Dreyfus saiu da prisão, estava na Suíça se recuperando. E quem conta isso é o embaixador português, Alberto de Oliveira, nas suas crônicas, que Dreyfus disse a ele, ao embaixador português, eu tenho muita curiosidade de conhecer esse homem, porque ele foi quem primeiro me defendeu. Foi quem primeiro escreveu em minha defesa, quando todos me condenavam. A cerimônia de degradação, todos sabendo da história. Vejam como era, né? Não chegaram a se conhecer, mas está na biografia lançada por ele e publicada pelos seus filhos. Bom, vocês já viram que muito se fala sobre Rui, muito se teria ainda o que falar, mas, para finalizar, eu quero terminar como comecei. Eu comecei falando que esta ida de Rui Barbosa à Conferência Nacional de Haia tinha muito a ver com a busca de uma identidade nacional. Porque, naquele momento, e como hoje, em grande parte, o Brasil vivia um momento de muita tristeza, de muita decepção. E o que representava o Brasil, eu já concluo agora, o que representava o Brasil, segundo o historiador Capistrano Abreu, era o jaburu, grande, que vive com as pernas cruzadas, triste. E depois, nada melhor do que representar o Brasil a águia. Que mudança! Né? E Rui foi essa águia. E ele serve como exemplo para os jovens. Serve como exemplo, esse seminário, meu caro Mário Albiani, serve como exemplo para um resgate de todos os valores democráticos, de ética, de independência dos poderes, sobretudo da liberdade de expressão, da liberdade, meu colega criminalista, que estou vendo ali, que nós estamos lutando como advogado criminalista. Mas ele serve, esse seminário, para o resgate da nossa autoconfiança, da nossa autoestima. A confiança que tem uma águia quando voa. Confia nas suas asas. E o corvo, que é o único que tenta enfrentar a águia,
e que sabemos que pousa nas suas asas para picar o seu pescoço, não consegue atingir a águia, porque ela não se incomoda com ele, continua voando, voando, cada vez mais alto, para faltar o oxigênio para o corvo, ele parar de respirar e cair. É isso que Rui fez com os seus detratores. É isso que nós devemos fazer também com quem quer nos botar para baixo, como pessoa e como país. Vamos ser águia como Rui. Vamos ser inspirados em Rui. E vamos voar bem alto, para não atingir, com toda a confiança, para não sermos atingidos por nenhum corvo. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos, terminando esse ciclo da manhã aí, porque a tarde continua, e devo complementar o que disse o professor César Faria, dizendo que vi todas as nações do mundo reunidas e aprendi a não me envergonhar da minha. Palavra de Rui Barbosa, que representa todo o contexto, desembargador Lidivaldo, desse evento memorável. Parabéns.